Olá, boa noite, que sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, a mais uma atualização profética. Este vai ser um encontro muito impactante, eu tenho certeza, um encontro realmente edificante. Teremos aqui um convidado e eu espero que vocês compartilhem esta apresentação, pois será de muita valia. Nós vamos acompanhar o que está acontecendo agora no mundo, no mercado financeiro. Com certeza os irmãos estão ouvindo falar de uma agitação devido às tarifas de Donald Trump. E isto está agitando o mundo e informações dizem que isto pode levar a uma crise financeira global. É sobre isso que nós iremos falar. Há motivos para temer. Qual deve ser a posição do povo de Deus neste momento? É disto que nós iremos tratar hoje. Compartilhe para que todos nós entendamos o que fazer num tempo como este. Vamos iniciar convidando a presença do Senhor em oração. Obrigado, nosso Pai, por esta chance mais uma vez de nos reunir aqui neste canal, nesta plataforma, a fim, Senhor, de aprendermos, estudarmos a Sua Palavra, analisarmos os eventos correntes e à luz da Sua Palavra, reavivarmos, Senhor, o nosso entendimento da profecia e a nossa fé. Esteja conosco, Senhor, até o fim deste encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, desde que Donald Trump tomou posse, nós vemos que ele vem implementando uma série de tarifas. E o objetivo principal dessas tarifas é proteger a indústria doméstica e também reduzir o déficit comercial. Agora, em 12 de março, por exemplo, Donald Trump colocou em vigor as tarifas de 25% sobre todas as importações de alumínio. No dia 2 de abril, conhecido como Dia da Libertação na América, interessante, Trump anunciou tarifas de 10% sobre diversos produtos e 25% para importação de viaturas, de automóveis, neste caso. Estas medidas provocaram reações internacional, ou seja, vários países do mundo se pronunciaram quanto a isto e as suas dificuldades para lidar com esta nova situação. Todas as tarifas acabaram afetando ou estão afetando o consumidor. Empresas que dependem de matéria-prima também estão sendo afetadas. A União Europeia, a China e alguns países começaram a impor tarifas de retaliação, criando assim uma guerra comercial com os Estados Unidos da América. Isto está desorganizando a cadeia de suprimentos globais. As empresas estão perdendo a previsibilidade e a competitividade. Isto está criando, irmãos, instabilidade cambial, reduzindo o comércio internacional. Vejamos. Os investidores não conseguem fazer uma pausa. O ataque implacável do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos mercados de ações globais continua. As ações em geral voltaram a cair hoje e foi pior do que na semana passada. Está sendo chamada de Segunda-feira Negra. O pânico tomou conta dos mercados de Mumbai a Tóquio. Na Índia, o Sensex caiu mais de 2.200 pontos e o Nifty caiu mais de 3%, abaixo da marca de 22.200. Em um dia, os investidores perderam mais de 13 lakh crore rúpias na Índia. Isso é cerca de 150 bilhões de dólares. Esse dinheiro desapareceu apenas da Bolsa de Valores de Bombay. Escusado será dizer que a venda foi brutal. Todos os setores estavam no vermelho, profundamente no vermelho. É a mesma história em toda a Ásia. O Nikkei de Tóquio caiu mais de 8%. Taiwan TAIEX caiu mais de 10%. Em ambos os mercados, o disjuntor foi acionado. O que é o disjuntor? Se os preços das ações subirem ou caírem muito rapidamente, os mercados apertam um botão de pausa. Isso dá um momento para todos os investidores se acalmarem e pensarem antes de tomarem qualquer decisão. Hoje, os mercados no Japão e em Taiwan atingiram um circuito inferior, o que significa que eles caíram muito forte e caíram muito rápido. Assim, a negociação teve que ser suspensa para parar novas vendas de pânico.
Em Hong Kong, as coisas foram igualmente más. Seu mercado de ações, chamado de Hang Seng, sofreu sua queda mais acentuada desde 1997. Estamos a falar de uma queda de 13%. Foi tão ruim que o Fundo Soberano da China teve que intervir. Eles compraram ações para estabilizar o mercado. A imagem parece bastante assustadora. Há pânico e medo. Tudo isso foi desencadeado por Donald Trump, por suas amplas tarifas sobre os parceiros comerciais dos Estados Unidos. No fim de semana, Trump dobrou seu plano. Queridos, situações como estas nos fazem parar e perguntar: para onde é que nós estamos caminhando? É cada dia que eu apresento para vocês, cada semana eu apresento para vocês coisas estranhas que estão acontecendo no mundo. O mundo está realmente agitado. Agora, diante desta situação, como eu disse, está sendo prevista uma grande recessão, uma crise financeira jamais vista. Vejamos aqui. Tarifas de Trump aumentam o risco de crise financeira. Alerta aí a Alemanha. Não só, vejam também, a única maneira de parar a crise financeira. Está falando deste incidente das tarifas de Trump. Qual vai ser a única maneira de parar com a crise financeira? Existe. Qual é essa única maneira? Vejam aqui. As tarifas e as guerras comerciais de Trump ameaçam a nossa segurança alimentar. Queridos irmãos, temos noção do que isto significa? Temos realmente noção do que é uma ameaça à segurança alimentar global? Sem contar que ele colocou uma pausa na USAID, por exemplo, que é uma instituição de grande ajuda humanitária no mundo. Sim, há uma ameaça de segurança alimentar devido a esta questão. E vejam, quais são os itens de supermercado que ficarão mais caros por causa das tarifas? Em outras palavras, em algumas partes do mundo, está havendo agora inflação, subida dos preços. Os produtos estão ficando escassos devido a esta situação toda. Para onde é que nós vamos? Que o medo agora paira no coração de muitas pessoas. O que vamos fazer? Qual vai ser a nossa solução? Eu não estou aqui para vos trazer medo. Acima de tudo, para vos mostrar a solução para este medo. Vamos então convidar o nosso irmão, o nosso parceiro aqui da Escola de Profecia. O seu canal é Midnight Cry. Ele é dos Estados Unidos da América e tem compartilhado comigo muitos assuntos maravilhosos. E ele permitiu que a gente dublasse os seus vídeos e compartilhássemos com os irmãos os recentes acontecimentos também. Vejamos. Hoje, vou mostrar-lhe a partir da profecia para onde vai a economia mundial e o que você deve fazer a respeito. Neste momento, é como se estivéssemos vendo um jogo de monopólio do fim dos tempos, com todos os poços de quedas, muito parecido com os espaços no tabuleiro. E à medida que as pessoas aterram na sua propriedade, os países estão a ser chamados a pagar o imposto ou a pagar a tarifa. Para aqueles de vocês que estão apenas navegando e não vão ficar por aqui, aqui está uma lista de como será a economia mundial pouco antes da história do mundo terminar. 1. Os Estados Unidos da América, e não a China, serão a principal potência influenciadora em todo o mundo. 2. Um pequeno número de homens deterá a riqueza do mundo, à medida que continuarem a acumular a riqueza. 3. A volatilidade continuará a ser uma fonte de estresse para uma certa classe de pessoas, a que voltarei mais tarde. 4. É certo que, eventualmente, haverá um colapso financeiro mundial. Não é uma questão de se, mas de quando. 5. A questão do dinheiro será central para os acontecimentos finais da história deste mundo. 6. Só conseguirão passar aqueles que compreenderem a visão correta do dinheiro. 7. Deus dará a uma certa classe de pessoas paz e segurança em tempos financeiramente problemáticos, somente se fizerem as coisas do jeito de Deus. Como eu disse, para aqueles de vocês que estão apenas navegando, há esta lista.
Mas para aqueles de vocês que estão realmente interessados em se aprofundar e ver o que a palavra tem a dizer, vamos começar. As tarifas têm ido e voltado, 34%. Vou ver os teus 34% e levar-te a 34%, 84%, 104%, 125%. Só há uma palavra que pode descrevê-lo: volatilidade. Então, com toda essa volatilidade, o que devemos fazer? Hoje vamos dar uma olhada no assunto da profecia do fim dos tempos e do dinheiro. Há tanta incerteza agora acontecendo. As ações voltarão a subir, o meu 401k vai ficar bem, e quanto ao meu portfólio, esse tópico é tão relevante. Cada vez mais, tornou-se cada vez mais claro para mim que todo este sistema econômico é tão frágil, está a equilibrar-se no fio da navalha, e nenhum de nós deveria ter tido confiança. Nele, dizem-nos que aqueles que detêm as rédeas do governo estão lutando em vão para colocar as operações comerciais em base mais segura. É realmente como um jogo de monopólio, e as palavras nas escrituras são mais verdadeiras agora do que nunca. Não deposite sua confiança no homem. Tem sido incrível ver o mercado de ações subir e descer. As pessoas descrevem como uma montanha russa, e se você é como eu, então você esteve em sua parte de montanhas russas literais, e você entende as subidas e descidas emocionantes, e você sente isso no poço do seu estômago enquanto seu coração dispara. Mas aqui está a coisa. Quando se trata dos altos e baixos do mercado de ações, você só sentirá isso intensamente se seu coração estiver no lugar errado. O coração dos homens está falhando por medo. E o medo e a ansiedade que estamos vendo são simplesmente baseadas nas palavras de Cristo. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o que vai acontecer exatamente com essas tarifas? E estamos a caminhar para uma recessão? Posso dizer com firmeza que não faço ideia. Não vou fazer como as traders de ações e especular. Mas prometo que há algumas coisas e princípios que posso dizer com certeza por causa da palavra certa da profecia bíblica. O que você vai ver é que a Bíblia fala claramente sobre esse monopólio do fim dos tempos que estamos vendo agora. Então, vamos detalhar o que vimos na nossa lista. Comecemos pelos Estados Unidos da América. É exatamente importante que olhemos para as coisas à luz do que é apresentada na Palavra de Deus. Os livros de Daniel e Apocalipse nos dão uma estrutura para entender os principais atores no final dos tempos, começando com Babilônia há milhares de anos e até o fim dos tempos. A imagem nos é mostrada de todas as nações que desempenharão o maior papel na profecia do fim dos tempos. Agora, não posso entrar em uma exposição completa disso hoje, mas deveria ser suficiente para dizer que, em Apocalipse 3, vemos uma nova nação religiosa emergindo que se tornaria uma potência mundial e viria a ter a maior influência do mundo. E alerta importante, não é a China. Vemos isso descrito nos versículos 11 e 12, que dizem: "E eu vi outra besta saindo da terra, e tinha 2 chifres como um cordeiro, falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta diante dela, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada." Esta profecia representa o surgimento dos Estados Unidos da América e como ela se tornará uma potência mundial que acabará por formar o que é chamado de imagem para a besta, também conhecida como União da Igreja e do Estado. Com as discussões tarifárias, as pessoas estão tentando descobrir quem vai ganhar, China ou Estados Unidos da América. Alguns veem ambos como grandes jogadores neste momento, e para aqueles que não têm um olho profético, pode parecer que estão em pé de igualdade. No entanto, para aqueles que entendem de profecia, é claro que os Estados Unidos da América serão a potência que deterá as cartas no final dos tempos. Isso ficou claro recentemente durante o encontro entre Donald Trump e o presidente ucraniano Zelensky. Você não está em uma boa posição. Você não tem as cargas agora.
Trump entendeu que os Estados Unidos são a nação em posição de controle. Esta realidade tem se desenrolado também nos recentes altos e baixos com as tarifas, à medida que as outras nações do mundo tiveram de vir à mesa para negociar, sabendo que a posição dos Estados Unidos é tão forte que terão de seguir o seu exemplo. Essa influência vai desempenhar um papel significativo no final dos tempos, no que é chamado de implementação da marca da besta. Em essência, as pessoas terão que concordar com o programa e, se não receberem a marca da besta, não poderão comprar ou vender. O Apocalipse diz assim: Ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tenha a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Trata-se, obviamente, de uma referência a algum tipo de restrição econômica que será colocada sobre uma parcela da sociedade que opta por rejeitar a marca da besta e abraçar o selo de Deus. Essa outra besta que está sendo referenciada não é outra senão o papado, e o livro de Apocalipse conecta o papado com as economias, os negócios e as finanças do mundo. A conexão fica clara em Apocalipse 18 e diz: E os mercadores da terra chorarão e lamentarão por ela, porque ninguém mais compra sua mercadoria. A mercadoria de ouro, e prata, e pedras preciosas, e de pérolas, e linho fino, e púrpura, e seda, e escarlate, e toda madeira de tinta, e toda a espécie de vasos de marfim, e toda a espécie de vasos de madeira preciosa, e de latão, e de ferro, e mármore, canela, odores, pomadas, incenso, e vinho, e óleo, farinha fina, e trigo, e bestas, e ovelhas, e cavalos, e carros, e escravos, e almas dos homens. Tudo é retratado ali, desde os produtos até, atrevo-me a dizer, sweatshops, onde homens e mulheres empuram os seus corpos e almas até a exaustão por causa de nenhum dinheiro. Deus olha do céu, vê esta exploração e diz: Vem sim agora, ricos. Choram e uivam pelas vossas misérias que vêm sobre vocês. Suas riquezas estão corrompidas e suas vestes são comidas de traça. Seu ouro e prata estão corroídos e sua corrosão será uma testemunha contra vocês e comerá sua carne como fogo. Você acumulou tesouros para os últimos dias. Agora, quero deixar bem claro que não há nada de errado em ser rico. Abraão era rico e Jacó também era rico. No entanto, quando se trata de ricos, a Bíblia descreve um tipo de pessoa rica que se encontrará em profundos problemas no final dos tempos. Alguns, de acordo com o Apocalipse e o livro de Tiago, que exploram os outros. E é assim que a Bíblia descreve o tipo de rico que uiva e chora. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, diz: Mas aqueles que desejam ser ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências tolas e nocivas, que afogam os homens na destruição e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal, pelo qual alguns se desviaram da fé na sua ganância e se trespassaram com muitas flechas. Como eu disse, não está nas riquezas em si, mas está na busca febril e no desejo por essas riquezas. Às vezes, é a ganância e a confiança no dinheiro que fazem com que muitos experimentem tanta tristeza à medida que os mercados de ações sobem e descem. Veja-se esta afirmação que destaca a ganância de alguns. Alguns homens combinar-se-ão para agarrar todos os meios a obter em certas linhas de negócio. Formar-se-ão sindicatos, e aqueles que se recusarem a aderir a esses sindicatos serão homens marcados. São aqueles que depositam a sua confiança e têm o seu tesouro na terra em vez do céu, que experimentam mais ansiedade,
porque é o amor ao dinheiro que está na raiz de todo o mal. E é isso que fará com que muitos se afastem da fé. Isso é ainda mais relevante no contexto de Apocalipse 13, que diz que haverá pressão econômica aplicada à humanidade no final dos tempos. Assim, aqueles que não aprenderam a lição de não depositar sua confiança nas riquezas se verão superados. Alguns podem duvidar que esse quadro econômico e a lista de bens e serviços delineados em Apocalipse 13 e 18 tenham algo a ver com os Estados Unidos, muito mais com o papado. No entanto, há algo que quero mostrar que talvez você nunca tenha visto antes. Isto é relacionado ao papado e ao sistema econômico em Apocalipse 13:8. Há uma declaração muito curta, mas é muito profunda. Este versículo diz que os mercadores da terra enriqueceram pela abundância do seu luxo. E ela, ali representando o papado, sendo descrita como mulher ou meretriz, diz que os mercadores de negócios da terra enriqueceram pela abundância das suas iguarias ou dos seus luxos. Essa palavra na língua original significa força excessiva, que anseia por romper. A força do papado sempre esteve em seus falsos ensinamentos e sua influência, e esses falsos ensinamentos têm uma profunda conexão com a economia. Quer dizer, pense nisto. Dê uma olhada em todos os feriados onde mais dinheiro é feito. É o dia de São Valentim, depois o dia de São Patrício, depois a Páscoa. Avançando rapidamente pelo verão e outono, chegamos ao Halloween, que originalmente era conhecido como véspera de Hollow. E finalmente chegamos à Missa de Cristo, também conhecida como Natal, também conhecida como o dia em que muitos se concentram no Papai Noel, também conhecida como Santo Nick. Você viu um padrão lá? Todos esses feriados, onde a maior parte do dinheiro é feito, 7,2 bilhões, 10,6 bilhões, 23 bilhões, 27,5 bilhões, 936 bilhões de dólares. A Bíblia diz em Apocalipse 18:7 que em uma hora tais grandes riquezas não darão em nada. Espero que você tenha visto o que esse versículo disse. Esse colapso vai acontecer, e vai acontecer muito rapidamente, dentro de uma hora profética. Até mesmo o profeta Daniel viu o envolvimento do papado em relação ao monopólio do fim dos tempos, dizendo em Daniel 11 que ele, ou seja, o rei do norte, terá poder sobre os tesouros de ouro e prata e sobre todas as coisas preciosas do Egito, representando os reinos seculares do mundo. Se você quiser entender esses símbolos com mais clareza, por favor, reserve um tempo para olhar todos os episódios de nossas séries de Daniel 11:7. E pela graça de Deus, prometo-vos que sereis iluminados. Essa volatilidade que estamos vendo agora é um precursor do que veremos nos momentos finais da história da Terra. Todo o sistema econômico é como uma estrutura feita com um barulho de cartas, e as questões em torno das tarifas mostraram-nos quão rapidamente tudo pode ruir. O colapso final do sistema financeiro vai acontecer rapidamente, no espaço de uma hora profética. E estamos vendo as sementes disso agora. É o que se descreve no capítulo 21 de Lucas, quando diz que haverá angústia das nações com perplexidade. A palavra raiz no grego para a palavra perplexidade significa estar sem recursos. Cristo entendeu que haveria essa perplexidade financeira relacionada a bens e serviços no final dos tempos, pois os homens tentam em vão colocar as operações comerciais em uma base mais segura. Então, qual deve ser a nossa posição? Como devemos lidar com toda esta volatilidade? É aqui que as palavras de Jesus Cristo se tornam tão relevantes, como ele diz: mas
Colocai para vós mesmos tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem coroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em Lucas 21, Cristo disse que o coração dos homens estaria falhando por medo e por cuidar de coisas que estão vindo sobre a terra. E aqui está a coisa. Seu coração não precisa falhar. Seu coração não precisa desfalecer por medo. Cristo até disse, não perturbe o vosso coração. A única maneira de nossos corações sentirem uma sensação de segurança é se entendermos que não há nada aqui para nós e fixarmos nossa atenção no eterno. Jesus está tentando nos mostrar que aqueles que estão focados em acumular riquezas, como ele usou o símbolo de um homem fixo em construir celeiros cada vez maiores para acumular suas riquezas, virão para o lugar que, eventualmente, sua alma será exigida dele. E Jesus está nos dizendo que é isso que acontecerá com aqueles que depositam tesouros para si mesmos e não são ricos para Deus. Serão estes tipos de pessoas que atirarão seu ouro e prata às toupeiras e aos morcegos. As pessoas estão tentando lucrar com o que está acontecendo com essas tarifas, sempre agarradas a mais e mais. Donald Trump chegou a dizer que o bilionário Charles Schwab faturou mais de 2 bilhões durante as oscilações selvagens do mercado de ações. Isso soa estranhamente familiar a algo que li. Os homens endinheirados, porque têm o poder, controlam o mercado. Eles compram às taxas baixas tudo o que podem obter e, em seguida, vendem a preços muito maiores. Isto significa fome para as classes mais pobres e resultará numa guerra civil. E naquele tempo, levantar-se-á Miguel, o grande príncipe que defende os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve uma nação. Mesmo até aquele tempo. Deus quer que entendamos que as riquezas não nos beneficiarão no dia da ira, mas a justiça é a justiça que liberta da morte. Cristo mostrou a João a condição de um grupo de pessoas no final dos tempos que acreditam que eram ricas e abastadas com bens e não tinham necessidade de nada. Estas riquezas são duas. Podem aplicar-se à crença de que somos espiritualmente ricos e podem também aplicar-se à vida de conforto e facilidade que toma as bênçãos de Deus e as transforma numa maldição. Essa classe de pessoas adquiriu riqueza e, no entanto, não percebe que é verdadeiramente pobre, miserável, cega e nua. Jesus quer que desviemos a nossa atenção das riquezas temporais para as riquezas espirituais. E já agora, quando digo rico, não me refiro apenas a Elon Musk, Bill Gates e aos outros bilionários. Espero que você entenda que, se você mora nos Estados Unidos da América, por exemplo, ou em outro país rico, e sua renda familiar é de $60 mil ou $90 mil por ano, então você está no top 5 a 10% das pessoas mais ricas do mundo. Então, respectivamente, a maioria de vocês assistindo este vídeo é rica. Isso significa que Jesus está falando conosco. E Ele quer que entendamos que nossa paz e segurança não podem estar na quantidade de propriedades que possuímos ou no nosso 401k. De fato, veja esta declaração dos primeiros escritos. Vi que, se alguém mantivesse sua propriedade e não perguntasse ao Senhor sobre seu dever, Ele não a daria a conhecer. E lhes seria permitido manter sua propriedade. E no tempo de dificuldade, subiria diante deles como uma montanha para esmagá-los. Eles tentariam descartá-lo, mas não conseguiriam. Ouvi alguns lamentos como este. A causa estava definhando. O povo de Deus estava faminto pela verdade. E nós não fizemos nenhum esforço para suprir a falta. Agora a nossa propriedade é inútil. Oh, que nós o havíamos deixado ir e colocado um tesouro no céu.
Agora, eu não estou dizendo a ninguém para correr e vender seus imóveis e suas casas hoje. Deus terá que nos guiar individualmente. Mas Jesus está apelando a todos nós hoje e nos aconselhando a comprar dele ouro experimentado no fogo, para que sejamos de fato ricos, e roupas brancas para que possamos ser vestidos, e que a vergonha de nossa nudez não apareça. Cristo está usando os mesmos símbolos de produtos que foram listados em Apocalipse 18 para nos fazer entender uma coisa, para fazer uma aplicação espiritual. Hoje, podemos ter paz e segurança, enquanto todos os outros estão tendo ansiedade e instabilidade. Mas essa paz só pode vir se estivermos focados na recompensa eterna. Então hoje, se Deus lhe deu riquezas, aproveite suas bênçãos, mas lembre-se que tudo isso logo passará. Se Deus o abençoou com um belo lar, lembre-se de que esse lar é para a glória de Deus. Se Deus o abençoou com boas finanças, lembre-se que essas finanças devem ser colocadas na promoção do reino de Deus. E sua promessa é que o que quer que você invista, ao contrário dos mercados de ações deste mundo, haverá um aumento garantido. E esse aumento será de pelo menos 100 vezes. Que Deus esteja com todos nós, enquanto tomamos nossa decisão onde colocaremos nosso tesouro. Irmãos, não existe a maior verdade que esta. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Acumulai tesouros no céu, onde traça e ferrugem não podem corroer. Enquanto nós mantivermos os nossos olhos em Jesus, na gloriosa volta de Jesus, tudo o que acontece neste mundo em forma de sinal não vai nos deixar com medo. Pelo contrário, falou o próprio Jesus, exultem, pois a vossa redenção se aproxima. Sabe, irmãos, há pessoas que realmente escrevem aí no meu WhatsApp, no e-mail, você é um alarmista, você está assustando a igreja. Mas, queridos irmãos, para um coração preparado, para um adventista realmente preparado, estas coisas não trazem temor. Pelo contrário, fica com medo aquele que quer acumular tesouros na terra. Fica com medo aquele que quer continuar a viver, a gozar dos bens desta vida, enquanto os outros sofrem. É possível que você esteja vivendo momentos de glória em sua vida, momentos prazerosos, de muito dinheiro. É possível. Essa é a bênção de Deus. Mas desde o momento que isto tira o seu foco do céu, desde o momento que essas bênçãos, que esse emprego, que essa glória do mundo o afaste do reino dos céus, isso já não é mais bênção, isto é maldição. Olhe para cima, meu irmão. Enquanto você mantiver os olhos em cima, tudo o que aconteça aqui embaixo não afetará. É isto que eu queria trazer para os irmãos neste dia. Que Deus seja louvado. Vamos encerrar o nosso programa com uma oração. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta mensagem. Obrigado porque o mundo está mal. Isto é verdade, isto não podemos esconder. Mas a promessa que nós encontramos na sua palavra é de que estes são últimos sinais. Jesus em breve voltará. E enquanto tivermos tempo, ensina-nos, Senhor, a fazer o nosso melhor para proclamar o Evangelho, usando assim nossos recursos para proclamar o Evangelho. Que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos guarde, nos abençoe. Dá-nos uma noite tranquila, um repouso tranquilo. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, se ainda não compartilhou, aproveite agora e compartilhe. Nós nos veremos amanhã, pela graça do Senhor, para mais uma atualização profética e, se for possível, teremos nosso estudo, continuação de Apocalipse, os 7 selos do Apocalipse. Até breve.